Aleluia, glória a Deus. Você pode ficar sobre os seus pés aí, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, aleluia, Lucas 24, versículo 13, por gentileza. Glória a Deus. A presença de Jesus é real nesse lugar, né, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espere. Eu espero. É bom que estejamos em comunhão, né, irmãos? Agora sim, irmãos, eu vou ler aqui rapidinho apenas o 6, o 7 e o 8 e o 9, rapidinho. Depois os irmãos podem... Aliás, os irmãos podem acompanhar comigo, que a gente vai saltar até o 13. Lucas 24, 6 diz assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como Ele vos falou, estando ainda na Galileia. Versículo 7 dizendo: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores, e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E elas lembraram-se das suas palavras, e retornando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais. Agora os irmãos podem me acompanhar até do 13 em diante. E diz assim: Eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que quando eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecesse. E eles lhe disse: Que tipo de palavras são essas que tende um com o outro enquanto caminhais? E estáis triste? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela tem acontecido nesses dias? E ele lhe disse: Quais coisas? E eles lhe disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21, os 2 discípulos continuam falando: Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Versículo 22, e sim também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto, mesmo como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhe disse: ó tolos e tardos de coração, para crerdes em tudo que os profetas falaram. Versículo 26, não convinham que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe em todas as escrituras as coisas a seu respeito. Versículo 28, aproximando-se à aldeia para onde iam, eles fez como quem ia para mais longe, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que quando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, partiu e deu-lhes, e os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Amém? Se assentem por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Se quiser deixar sua Bíblia aberta também, fique à vontade. A gente vai
caminhar um pouquinho aqui por ela, amém? Mas não pare de adorar o Senhor não, amém? Ele está presente aqui em nosso meio. Meus irmãos, essa mensagem, eu já trouxe ela aqui um outro domingo, eu não me lembro qual, mas essa mensagem de uma maneira muito especial, ela fala ao meu coração. Desde pequeno, eu ouvia meu pai levar essa mensagem na igreja, e minha mãe também, e essa mensagem, eu acho ela muito bonita, muito impactante, ela fala muito, muito mesmo ao meu coração, e eu gosto muito de falar sobre ela. E logo quando eu fiquei sabendo que seria eu falei, eu vou falar essa mensagem outra vez. Fui ali estudar um pouquinho ela mais, e Deus colocou algumas palavras aqui no meu coração, e eu queria partilhar com os irmãos essa noite, amém? Irmãos, essa palavra, Lucas, ela é uma das últimas narrativas de Lucas, mais ao final ali da carta de Lucas. E é interessante perceber que essa carta de Lucas, ele narra alguns acontecimentos pós a morte e a crucificação de Jesus, que sucederam em Jerusalém há 3 dias antes. E essa mensagem de Lucas, ela também fala lá em Marcos, no finalzinho de Marcos, mas Marcos só parafaseia ali dois versículos apenas. Mas Lucas não, Lucas ele é mais enfático, ele é mais detalhista, ele vai nos detalhes dessa história que aconteceu. Esses 2 discípulos, eles estavam em comunhão com todos os outros, e eles viveram com Jesus durante o ministério de Jesus durante 3 anos, aproximadamente 3 anos. Então eles viram muitos milagres acontecer, eles viam cegos sendo curados, paralíticos andando, eles viram muitos milagres acontecer através de Jesus. E logo veio, nesses dias que antecedessem esse relato, Jesus veio a morrer, a ser crucificado, ser preso, crucificado, morto. E logo após esses acontecimentos, esses 2 discípulos estavam em comunhão. A palavra nos conta que no comecinho do 24, que 3 mulheres, Maria e Maria também, mãe de Tiago, tem mais uma que eu me esqueci o nome, Joana, elas foram ao sepulcro e viram que Jesus havia ressuscitado. Mas elas vão até onde estavam todos eles reunidos e falam para eles, mas todos eles creram, menos esses 2. Esses 2 discípulos não creram no que elas falaram, e eles, muito tristes com toda aquela situação, eles resolvem sair daquela comunhão, em que eles estavam e voltar para Emaús. Eles entendem, irmãos, que não fora suficiente. No coração deles, eles não entenderam que aquelas mulheres teriam visto Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto, e eles não creram. Então eles decidem sair daquela comunhão onde eles estavam reunidos, eles decidem sair e falar, vamos voltar para Emaús. Eu imagino os irmãos também podem ali de repente imaginar comigo, eles ficarem sabendo que Jesus havia chegado em Jerusalém, eles estavam em Emaús ali, e de repente, sem muito conversando entre si, eles ficaram sabendo, vamos para Jerusalém, porque está se dizendo por aí que tem um Messias. Esse Jesus veio para redimir, para salvar, para libertar o povo de Israel. E passado-se o ministério de Jesus, a morte, a crucificação de Jesus, eles começariam ali uma grande perseguição aos apóstolos, aos discípulos de Jesus. Então o que eles decidem fazer? Eles decidem, nós vamos voltar para Emaús, já que vai começar essa perseguição, o nosso Messias está morto, então nós vamos voltar para Emaús. É o que eles decidem os 2 voltarem para Emaús. E a palavra conta que eles saem ali ao cair da noite. Fui ali dar uma lida, Emaús ficava mais ou menos 60 estádios, traduzindo aqui para hoje, seria mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Então eles saem ao final da tarde, ao cair da noite, eles vão caminhando, os 2 caminhando para Emaús, voltando para casa, né? E o que eu acho interessante aqui, irmãos, é que eles não creram no que as 2 mulheres que as 3 mulheres haviam dito para eles. Isso faz com que eles voltem. Eu imagino 11 quilômetros eles vão caminhando. Quem já sentiu medo aqui? Todos nós, né, irmãos? Todos nós já sentimos medo.
Nós estamos vivendo um momento em que, graças a Deus, as coisas estão voltando a se ajeitar, mas realmente todos nós passamos por um momento em que ficamos com medo. O medo gera o quê, irmãos? Desânimo. O medo nos deixa prostrado. O medo traz o quê, irmãos? Decepção. Esses dois discípulos, eles voltam, os dois caminhando, eles voltam para casa decepcionados. Eles voltam caminhando e os dois ali, de repente, conversando desanimado. Os irmãos já conversaram com alguém desanimado, com medo, prostrado? Como é que é? Aquele semblante caído, aquela pessoa que não consegue enxergar expectativa para a vida, não consegue enxergar nada mais além do que pode acontecer de bom. Aqueles dois discípulos, e assim, se você imaginar uma pessoa com medo, uma pessoa desanimada, já é complicado. Agora imagina duas pessoas desanimadas caminhando. Agora imagina a conversa desses dois desanimados, dois decepcionados, dois discípulos decepcionados. E eles vão os dois voltando para Emaús e vão conversando entre si. E aqui, irmãos, Jesus, o próprio Jesus, se encontra com eles no caminho. Eu aprendo aqui, irmãos, o seguinte: que de repente você está passando por um momento na sua vida que você está assim, você está com medo, você está desanimado, você está triste, você está prostrado, você não consegue enxergar um futuro, você não consegue de repente perceber que vai melhorar, não, você não consegue perceber. Mas o que eu aprendo aqui é que Jesus se importa com o que você está passando. Jesus se importa com o que você está sentindo. Esses dois discípulos tristes, voltando para casa decepcionados, o próprio Jesus se encontra com eles no caminho. Então o que eu digo para você essa noite: Jesus vai se encontrar com você na estrada da sua vida. Jesus vai encontrar com você na estrada da sua vida. De repente você está caminhando, você está com medo, está prostrado, está desanimado, você não vê um futuro, você não vê dias melhores, você não tem esperança de nada. Mas eu digo para você: Jesus vai encontrar com você na estrada da sua vida, vai dar um norte para a tua vida, vai te direcionar, vai te trazer para o lugar onde você vai ser próspero, vai ser bênção, vai te colocar na posição certa outra vez. E Jesus encontra com esses dois discípulos. E aqui, irmãos, é interessante que a palavra deixa bem claro que os olhos deles estavam como que fechados. De repente os irmãos poderiam ir para o lado espiritual e dizer que, porque a Bíblia também fala que o Deus desse século cegou os olhos e por aí vai. Mas não, vamos aqui para o lado material. Eu acho que seria no estado físico, porque já está à noite, já estava mais ou menos à noite. E muitas vezes, irmão, quantas pessoas já passaram por isso? Eu mesmo já passei por situação em que aconteceu alguma coisa aqui perto de mim, eu estava lá, mas eu não vi. Esse dia eu estava com minha esposa, a gente estava indo trabalhar, e eu passando aqui, um acidente de moto simples, graças a Deus, aqui do lado assim. A minha esposa estava comigo, mais à frente eu falei com ela: nossa, você viu o acidente lá? Ela: que acidente? Eu falei: aqui, passou do nosso lado. Ela: não, eu não vi. Então o que eu consigo entender aqui é que eles estavam, quando só no finalzinho que você vai entender, eles não conseguiam ali, eles presenciaram aquele momento, mas eles não conseguiam ver que o próprio Jesus estava ali. Outra coisa, estava escuro. Então de repente, por estar escuro, eles não deram muita importância para aquele peregrino que estava ali caminhando com eles. E Jesus chega para eles e pergunta para eles: por que estáis tristes? Naquela mesma hora, os dois olham assim e tal, também não reconhecem, mas viram para ele, e de repente, até de uma maneira um pouquinho assim, até meio forte, eles falam: ó peregrino, será que só você não ficou sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Aí Jesus pergunta: o que aconteceu? E aqui, irmãos, eu fui anotando ali, e eu achei interessante. Eles começam eles começam a falar para Jesus, mas eles começam a falar no passado. Você pode analisar comigo aqui o versículo 19, ele fala assim: e lhe disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos. Então eles começam a se referir a Jesus no passado. Então eu fiquei pensando naquilo, falei assim: rapaz, eles começam a falar de Jesus no
passado. Aí eles começam a dizer que eles criam que que Jesus esteve, o Messias esteve no meio deles. Mas irmãos, aqui o que eu aprendo aqui é o seguinte: eles não entenderam qual era a missão de Jesus. Eles entendiam que a missão de Jesus era livrá-los do poder de Roma. Eles não entenderam que a missão de Jesus ia mais além. Eles ficaram decepcionados porque eles colocaram a confiança em Jesus, achando que Jesus apenas iria livrá-los do poder de Roma, da sujeição de Roma, que os judeus ali passavam dificuldade, passavam perseguição com os romanos. E eles entenderam que a missão do Messias era só esse: o Messias veio e o Messias vai nos livrar das mãos de Roma. E eles começam a falar para Jesus isso. E aí eles dizem mais assim, eles vão mais adiante e falam: e já se passaram 3 dias e ele não voltou. Aí eu fui também dar uma olhadinha, falei, vou tentar descobrir isso. Aí comentei com a minha esposa lá, fui lá pesquisar lá. Os judeus, irmãos, eles têm um costume assim, não sei se até hoje em dia ainda é persistente assim, mas eles, se Jesus morresse, eles creem que a pessoa morreu realmente depois de 3 dias. Então é o seguinte: se Jesus ressuscitasse antes dos 3 dias, o que eles iriam pensar? Ia dar aquela falsa imagem: não, ele não morreu, porque eles só creem na morte real de uma pessoa depois de 3 dias. Então eles falam isso para Jesus, eles falam: não, mas já se passou 3 dias e ele não ressuscitou. Vejam bem, irmãos, que Jesus, quando ele ressuscita Lázaro depois de quantos dias? Vou perguntar de novo. Jesus ressuscitou a Lázaro depois de quantos dias? 4 dias. Jesus ali naquele momento em que ele ressuscita Lázaro, ele quer provar, ele quer mostrar que ele é o próprio Deus. Os judeus, se ele ressuscitasse Lázaro com 3 dias, o que ia acontecer? Não, Lázaro não morreu, porque o costume deles, eles só creem na morte depois dos 3 dias. Então Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias, e Jesus vem, ressuscita depois dos 3 dias, também para provar que ele é o próprio Deus. Jesus ressuscita depois de 3 dias, vai caminhando, e eles vão ainda falando com Jesus que aquelas outras 3 mulheres também viram, mas eles também não creram, eles também não conseguiam acreditar nessa história. E Jesus começa, irmãos, outra vez a pregar para eles. E Jesus começa de novo a pregar. E Jesus vai passando aqui. Os irmãos podem olhar comigo aqui o versículo 25 em diante. Ele fala: ó tolos e tardos de coração, para credes em tudo que os profetas falaram, não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? Eles não entenderam, irmãos, que a missão do Messias não era só livrá-los da mão de Roma, mas não, Jesus havia vindo a esse mundo para quê? Para remissão de pecados, para nos dar o direito de ter a vida eterna em Cristo Jesus. E eles estavam decepcionados, por quê? Porque eles depositaram a sua confiança, mas não entenderam a missão do Mestre. Irmãos, a palavra do Senhor que vai dizer que Jesus começa a pregar para eles outra vez. E Jesus vai caminhando e vai explicando para eles toda a mensagem desde de Moisés, dos profetas. E aí, irmãos, aqui acontece algo interessante. Jesus vai caminhando com eles, e aí em determinado momento chega próximo da casa onde eles iriam passar a noite. Os 2 discípulos têm uma atitude hospitaleira, vamos dizer assim. Eles falam assim, eles convidam Jesus para entrar. Eles convidam Jesus para entrar. E nesse momento, irmãos, é interessante, porque o próprio Jesus, ele entra, e aí se cumpre o que diz a palavra dele. Ele está à porta batendo, ele não vai arrombar. Se você abrir, ele vai entrar, vai fazer morada. Se você abrir, então eles têm aquela atitude de abrir, de convidar Jesus para entrar na casa. Jesus entra, senta-se à mesa, partilha o pão com eles, e eles reconhecem a Jesus. Naquele mesmo momento, a partir do momento que Jesus parte o pão, de repente eles começam a lembrar da ceia de Jesus, Jesus partindo o pão entre eles. E eles, naquela mesma hora, Jesus sai de cena, porque eles reconhecem a Jesus. E aqui, irmãos, acontece o que Jesus veio fazer aqui. Jesus queria trazê-los de volta para Jerusalém. Para quê? Para que se cumprisse a promessa: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder.
Então Jesus encontra com eles para trazê-los de volta, para não deixar que eles se percam. Jesus encontra com eles no caminho para trazê-los de volta a Jerusalém, para que se cumprisse a promessa: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E nesse mesmo momento, irmãos, eles não olharam mais à noite, não olharam que horas que é, não olharam se estava de madrugada ou não. O que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém correndo e contam para todo mundo: Jesus ressuscitou. Aleluia, Jesus ressuscitou. E eles contam para todos maravilhados. E essa história finaliza assim. Irmãos, concluindo com os irmãos aqui rapidinho. Irmãos, o que eu aprendo aqui essa noite: muitas vezes Deus nos colocou em uma posição, Deus nos colocou em um lugar, mas a situação, às vezes nos decepcionamos na caminhada. Isso é normal. De repente você está na caminhada, você deposita a sua confiança em alguém e você é o quê? Decepcionado. De repente você está caminhando e você em determinado momento deposita todas as suas forças, todas as suas expectativas e você é frustrado. E você decide fazer o quê? Eu vou abandonar, eu vou voltar, não era para eu estar aqui, eu vou voltar para minha casa. Mas eu aprendo aqui, irmãos, que se não formos maduros o suficiente para carregarmos o peso da cruz, nós não somos dignos de ver o túmulo vazio, nós não somos dignos de ver o Cristo ressurreto. Aleluia. O que eu digo para os irmãos essa noite: você pode depositar sua confiança em Deus, Ele não vai te decepcionar. Os homens vão errar, os homens vão falhar, mas, querido, Jesus jamais vai te decepcionar. E não importa em qual momento da vida você está aqui hoje, não importa qual é o momento da tua caminhada essa noite, mas eu digo para você: Jesus vai se encontrar com você, vai te trazer de volta, vai te levar de volta para Jerusalém. Ele vai te colocar na posição certa outra vez, para que se cumpra a promessa. Aleluia. Irmãos, vamos sentir medo, vamos nos sentir desanimados, sim, vamos, queridos, mas a promessa do Senhor, e eu sempre digo isso, irmãos, Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu digo para você essa noite, querido, o Senhor Jesus vai encontrar com você, vai encontrar com você em algum momento da tua vida, em algum momento nessa caminhada Ele vai encontrar com você, vai se revelar a você outra vez, e você vai entender, você vai abrir, vai convidar: Jesus, entra. Você vai se sentar à mesa e vai falar: Jesus, Tu és o anfitrião, Senhor Jesus, Tu tens todo o domínio da minha vida. Os discípulos fazem isso, eles convidam a Jesus, e Jesus se senta na ponta da mesa. Ele é o anfitrião. Está dizendo o que? Nós convidamos Jesus para entrar. Jesus, o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor domina a minha vida. O Senhor tem o melhor para mim. Eles confiam no Senhor. E é isso que precisamos fazer, querido. O Senhor está batendo. O Senhor está batendo. Abra a porta. Diga: Senhor, entra. Entra, Senhor. Sente-se à mesa, Senhor. Sente-se à mesa. Partilhe o pão, Senhor. O Senhor está dizendo para você essa noite: olha, eu vou entrar. Se você me colocar aqui na ponta da mesa, você vai ver que vai mudar. As coisas vão mudar. Os discípulos fazem isso. Eles convidam Jesus. Jesus entra, senta-se ali na ponta da mesa. E na hora que Ele partilha o pão, eles reconhecem o Cristo. Ele é assim que eles convidam Jesus. Jesus entra e faz morada. Eu te digo essa noite para você: convide Jesus para entrar. Convide Jesus, diga: Senhor Jesus, fica, está tarde, fica conosco, fica conosco. E eles começam nesse momento, começam a dizer um para o outro: você percebeu como é que o coração da gente ardia? Você percebeu como é que o coração ardia enquanto ele falava? Aleluia! O Senhor Jesus quer fazer o teu coração arder outra vez. Oh, o Senhor Jesus quer fazer o teu coração arder outra vez. Teu coração arder outra vez quando ouvir a palavra, quando ouvir um louvor, quando ouvir um hino. Teu coração arder outra vez. Mas Ele está dizendo: opa, deixa eu entrar. Me coloque para ficar aqui à ponta da mesa. Eu sei o que é melhor para a tua vida. O Senhor Jesus está dizendo aqui: eu sei o que é melhor para a tua vida. Aleluia. Convide o Senhor Jesus para entrar.
Convide o Senhor, fala: Senhor, fica, Senhor, fica, já é tarde, fica, Senhor, faça morada outra vez, faça o meu coração arder outra vez. Senhor Jesus quer fazer o teu coração arder, querido, outra vez. O Senhor Jesus quer fazer o teu coração arder outra vez, quando ouvir a palavra, quando ouvir um louvor, outra vez. Ele quer te trazer de volta para onde você não deveria ter saído. O Senhor Jesus quer te trazer de volta para Jerusalém, para que se cumpra a promessa, para que se cumpra a promessa que Ele te fez. Aleluia! Para que se cumpra a promessa na tua vida, você tem que voltar para onde você não deveria ter saído. Aleluia! E aqueles discípulos, eles não deveriam ter saído da comunhão que eles estavam. Irmãos, percebam, eles estavam na comunhão dos 12. Eles estavam juntos, mas o que eles fazem? Eles resolvem sair e voltar. Mas a partir do momento que eles convidam Jesus para entrar, que Jesus se senta à mesa, que Jesus partilha o pão com eles, quer dizer, o Senhor Jesus entrou, tomou a frente de tudo. Eles voltam para Jerusalém, e sim, querido, eles participam daquele Pentecoste. Agora você pode imaginar comigo o Pentecoste, o fogo descendo se cumprindo a promessa, e eles olhando um para o outro e dizendo: ainda bem que Jesus me encontrou no caminho. A promessa se cumprindo, eles dois olhando um para o outro e dizendo: ainda bem que Jesus encontrou com nós no caminho. Aleluia! Convide o Senhor Jesus para entrar outra vez. Diga: Senhor, eu andei por caminhos errados, eu me decepcionei, Senhor, eu confiei demais, eu depositei minhas confianças nisso, naquilo, mas Senhor Jesus, eu vou voltar, eu vou abrir o meu coração para Ti. Eu vou abrir o meu coração. Senhor, o Senhor vai entrar na minha casa e o Senhor vai se sentar à mesa. A palavra fala que quando tiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele estaria. Jesus estava ali, estavam 13, eles estavam reunidos e Jesus se fazia presente ali. Então convide o Senhor Jesus para entrar. Diga: Senhor Jesus, entra, não vai embora, não vai embora, já está tarde, entra, faça morada. Sente-se à mesa, Senhor. Senhor, domine a minha vida, Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Diga para o Senhor isso. Ele quer fazer o teu coração arder outra vez. Eles dois começam a dizer: nós sentíamos o nosso coração arder quando Ele falava das Escrituras. E Jesus os traz de volta. Eles voltam para Jerusalém maravilhados. Eles voltam para a posição que eles não deveriam ter saído. E logo se cumpriria a promessa que Jesus havia feito para eles, que Ele iria, mas Ele deixaria o Consolador. Aleluia! Então eu te convido essa noite. Queria concluir aqui rapidinho, dizendo para você: convide o Senhor para entrar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Cante comigo. Tens meu coração para pousar. Diga isso, aleluia. Fica, Senhor. Ficas. Cante mais uma vez. Fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Faz em mim morada, faz em mim morada plenamente. Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor. Que essa seja a sua oração, que esse seja o desejo do teu coração, que essa verdade possa arder no seu coração, que você possa convidar o Senhor para ficar, fazer morada na tua vida, na tua casa, na tua família. Que o que eu não disse aqui essa noite, o Senhor possa continuar falando.
ao coração de todos vocês. Deus abençoe os irmãos.